Eu sou Paulo Lisboa, seja muito bem-vindo ao Papo Amazônico. E hoje vai estar sensacional aqui. Hoje a gente está recebendo o Thiago Sarturi. Olha só, ele que é presidente do Sincor, Rondônia e Acre, é empresário e pecuarista e se lançou pré-candidato a vereador aqui em Porto Velho. Thiago, seja muito bem-vindo. Paulinho Lisboa, meu amigo, muito feliz pelo convite. Nossa. Parabéns pelo podcast, pela estrutura, e fico realmente lisonjeado com a oportunidade de bater um papo com vocês. Uma honra nossa aqui, cara. A gente viu o seu currículo todo extenso aí, cara, falou, não, esse cara é sensacional, a gente precisa bater um papo com ele. Fico feliz, eu agradeço. Thiago, então vamos começar aqui para você ir se soltando aqui e abrindo o jogo ali pra gente. Começa falando da sua trajetória de vida. Então, eu comecei a minha vida empresarial aí, na verdade, comecei a trabalhar por volta ali dos 14 para 15 anos aproximadamente. Legal. Eu fiz na época, acredito que ainda existe, inclusive, o programa Menor Aprendiz. Era um programa em parceria do governo com o setor produtivo, né, o setor privado. E você trabalhava num período e estudava no outro. Mas na época eu queria trabalhar tanto que minha família, a gente precisava de recursos, precisava ajudar em casa, enfim. Eu queria tanto trabalhar que eu mudei para a escola para estudar à noite, para poder trabalhar durante o dia e também realizar os cursos técnicos que o programa disponibilizava. E eram cursos no Sebrae, no Senac. E esse programa ali, Paulinho, foi o meu primeiro contato. Foi uma escola, literalmente, que eu tive, uma escola corporativa, uma escola de vida. Me trouxe ali o primeiro contato e foi a primeira vez que eu percebi que quando a gente junta o poder público com o setor produtivo, com programas realmente que são focados no desenvolvimento, na educação, gera resultado positivo e muda a realidade das pessoas. Eu sou uma prova viva de como o estudo, a dedicação, ela muda a nossa realidade. Então eu comecei aí por volta dos 14, 15 anos, completei o curso até o final, ali eram 3 anos de programa, e no final do programa, a empresa, ela opta por efetivar aquele colaborador, né, aquele menor aprendiz, ou dispensá-lo para o mercado, né, deixar ele à disposição do mercado. Na época eu fui convidado a ficar na empresa, era uma empresa do varejo, com filial aqui em Rondônia, tem filial no Brasil inteiro, mas eu optei, já tinha sido mordido ali, acho que na infância, pelo bichinho do empreendedorismo, e optei por ir trabalhar num negócio junto com o meu pai, ali por volta dos 17 anos aproximadamente, e aí nós ingressamos ali no setor. Meu pai é corretor de seguros, ex-bancário, já foi gerente de seguradora. E aí ele abriu uma corretora de seguros. Nós temos essa corretora ainda até hoje. E ali aos 17 anos eu ingressei no mercado de seguros. E estou até hoje no mercado de seguros. O seguro é uma das minhas empresas, né? Aí hoje eu empreendo em outros setores também da economia e me trouxe recentemente, me levou até a presidência do Sindicato das Empresas Corretoras de Seguros, que é o Sincor. Então nós representamos Rondônia e Acre e são 400 empresários do setor de seguros em Rondônia. Legal, e 66 no Acre. Então, nós temos aí a grata satisfação, o orgulho realmente de representar empresários de uma categoria, de um setor que é importantíssimo para a sociedade, para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. E na ocasião ali eu me tornei o presidente mais jovem a ocupar a cadeira, estou até hoje, e o mais jovem dentre todos os presidentes do Brasil, porque nós somos federados, né? Nós temos uma federação, que é a FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores de Seguros. Então,
todos os estados da federação têm um Sincor. Então, eu sou o mais novo do país e o mais jovem, o mais novo a ocupar também a cadeira da presidência nos 25 anos de existência do Sincor Rondônia e Acre. Cara, que legal, hein? E como que tá o mercado hoje de seguradoras? Paulinho, o mercado de seguros, tal qual o mercado financeiro, e aí dentro do mercado financeiro a gente engloba bancos, seguradoras, corretoras de seguros, resseguradores, corretoras de valores, enfim, corretoras de investimento. É um mercado muito sólido, é um mercado muito estruturado. A SUSEP, que é a autarquia do governo federal que traça as diretrizes para esse mercado, ela é muito técnica, ela é muito conhecedora da realidade, e então é um mercado muito robusto, dado a importância e a importância realmente para as pessoas, para a vida das pessoas, para as famílias, para as empresas, porque o setor de seguros, ele mantém o equilíbrio econômico e financeiro. Por exemplo, numa catástrofe, ou num prejuízo, num eventual sinistro, por exemplo, ou no falecimento de uma pessoa, você imagina o seguinte cenário: um chefe de família, seja ele pai, mãe, enfim, aquele que traz a renda para dentro de casa, ele vem a faltar, ele vem a falecer, e isso vai acontecer, não é uma opção, todos nós um dia vamos passar por isso. Se ele tem um seguro de vida, a família ela vai ter a sua dor amenizada do ponto de vista financeiro, né? Claro que o seguro ele não vai trazer aquela pessoa de volta, ele não Sim. vai minimizar aquele sentimento da perda, né? Que é natural, que é normal, mas a pessoa sofre menos, porque aquela família ela deixa de se preocupar com as finanças naquele momento e canaliza ali a sua atenção realmente para aquele sentimento. Porque eu acho que todos nós já ouvimos histórias de familiares que se foram e aqueles que ficaram muitas vezes não tinham recurso nem para enterrar o falecido. Então, isso traz e mantém um equilíbrio econômico. No âmbito das empresas, você tem aí, por exemplo, empresas, em caso de sinistros, incêndio, roubo, furto, enfim. O seguro ele vai lá e indeniza aquela companhia, indeniza aquele segurado, para que ele consiga continuar as atividades dele, para que ele consiga continuar tocando o negócio dele, empregando as pessoas, empregando as famílias. Isso não só nesse ponto de vista, tanto das famílias quanto das empresas, mas do ponto de vista social, o setor de seguros, ele tira um ônus do Estado. E tirando o ônus do Estado, ele alivia a população, porque nós sabemos que o Estado nada produz. Exatamente. O Estado apenas administra as riquezas que todos nós produzimos. Então, se eu tenho em uma determinada região pessoas que... Vamos imaginar um cenário, uma cidade de 10 pessoas, onde todos têm uma apólice de seguros. Numa catástrofe, numa emergência, essas pessoas acionando as apólices delas, elas desoneram o Estado. Perfeito. O Estado não precisa usar recurso público para reconstruir aquilo. Então, nós temos exemplos na pandemia de seguradoras que indenizaram mais do que o orçamento do Ministério da Saúde para aquele ano. Caramba. Isso é apenas um indicador da importância desse setor para a economia do país e para manter essa engrenagem produzindo. Tem uma frase que eu gosto muito do Winston Churchill, que ele dizia o seguinte, abro aspas, né? Se me fosse possível, escreveria a palavra seguro na fronte de cada homem, no umbral de cada porta. Tão certo estou de que o seguro pode, diante de uma contribuição módica, livrar famílias de catástrofes irreparáveis. Ele é um setor realmente que ele é basilar quando a gente pensa justamente nesse sentido, né? De o mercado estar
presente onde o Estado, assim, teoricamente não, na prática também, é menos ineficiente, né? Uhum. É menos eficiente, né? Isso. Então, ele cumpre realmente a função do mercado, de um ente do mercado, que é agir em prol da sociedade onde o Estado não age. Então, a gente vai ali da entidade menor do Estado, que é o indivíduo. Então, esse indivíduo ele tem acesso a algo que vai realmente trazer um benefício ali para ele, né? E a Exatamente, gente esse conceito mesmo. A gente pegando esse ponto que você citou de catástrofe, a gente tem uma catástrofe acontecendo agora ainda, que é no Rio Grande do Sul. E onde que entram as seguradoras nesse contexto? Legal, Paulinho. Perfeito exemplo. Inclusive, eu tenho amigos no Rio Grande do Sul, tenho familiares, inclusive, no Rio Grande do Sul. E o próprio presidente do Sincor do Rio Grande do Sul é muito próximo a mim, a gente tem bastante contato. Todos nós, né, os presidentes do Brasil são bem próximos. E dentro das apólices de seguro existem as coberturas que são excluídas e as que não são, né? Cada seguradora, ela tem uma particularidade, ela aceita um risco e às vezes outra não aceita aquele risco. Há situações onde são riscos excluídos. Então, vou te dar um exemplo prático. Guerra, motim, vandalismo, pandemia, epidemia, são situações que elas são comumente risco excluído de cobertura. Por um fator, por exemplo, caso de guerra, a gente consegue imaginar, né? Porque destrói tudo, geralmente é algo deliberado. No caso da pandemia ou de uma epidemia, nós vivemos uma pandemia recentemente. O nome já fala que é algo pandêmico, né? Ele tende a não ter controle, né? E geralmente acomete uma grande parte, se não o globo inteiro, grande parte dele. Então há coberturas que são excluídas. Mas a gente consegue trazer um exemplo recente, inclusive da pandemia, onde nós tivemos, por exemplo, as apólices de seguro de vida, antes da pandemia, constava lá na apólice de seguro de vida, em caso de epidemia ou pandemia, é risco excluído de indenização em caso de falecimento. Então já é previsto no contrato previamente. Mas o que aconteceu? E aí a gente volta para a importância de um segmento estruturado, de uma indústria forte. Naquele momento, os corretores de seguros, através das instituições, dos sindicatos, do Sincor, da FENACOR, que é a nossa federação, nós fizemos um pedido para que as companhias seguradoras, mesmo sendo risco excluído, indenizassem aquelas pessoas, aqueles segurados que vieram a falecer decorrente da pandemia. E isso foi acatado, isso aconteceu na prática. Hoje, trazendo para uma realidade deste momento, em momento presente, recentemente, na semana retrasada, ou há 10 dias atrás, a nossa federação também entrou em contato com a Federação das Seguradoras e vendo a condição ali do Rio Grande do Sul, que muitos lugares estão sem internet, sem energia, sem combustível, sem água. Um estado de calamidade. Estado de calamidade, literalmente, né? A nossa federação fez um pedido para que as companhias seguradoras estendessem a vigência das apólices, que venceriam ali nesse período, estendessem por mais 10 dias, prorrogassem vencimentos de boleto. É uma forma do setor contribuir, do setor ajudar a aliviar o peso, porque se você levar o contrato ao pé da letra e não tiver um normativo que revoga aquele normativo anterior, do ponto de vista jurídico, é legal. Sim. Mas aí a gente parte para um outro segmento, para um outro viés, na verdade, que é a moralidade, que é a humanidade. Que é o social, né? Que é o social. E eu costumo dizer que todas as empresas, todas as instituições,
sejam elas governamentais, setor privado, terceiro setor, ONGs, enfim. Todas as instituições, elas são feitas por pessoas. Perfeito. E as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm coração, as pessoas sofrem, as pessoas se alegram. E o que a gente pode observar num momento como esse, que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e é algo que realmente aquece o meu coração e eu até me arrepio toda vez que eu falo, é a solidariedade do brasileiro. Verdade. Eu tenho amigos lá, eu tenho familiares lá, eu tenho amigos de todos os cantos do Brasil que estão saindo do conforto dos seus lares e indo lá ajudar de alguma forma. Uns ajudam com trabalho braçal, outros ajudam com recurso, outros ajudam em oração, outros ajudam enviando mantimentos, enfim. Isso mostra que a nossa humanidade, e é o que eu acredito e que eu repito muito para as pessoas, que os bons são maioria. Perfeito. Tá? E eu acabei até fugindo um pouco do foco da tua pergunta, Não, mas perfeito. no âmbito específico ali do Rio Grande do Sul, as seguradoras fizeram esse movimento de extensão de Sim. vigência, estão oferecendo, por exemplo, assistência de guincho onde dá para chegar, até de barco, de jet ski, fora as movimentações que todos estão fazendo para arrecadar mantimentos, para arrecadar recurso. Então, o setor, além dele ser muito bem estruturado, também tem esse olhar atento para o social. Também tem esse lado humano que todos nós temos, Sim. e ele aflora nesses momentos, e agora é um exemplo prático do que está acontecendo. Cara, muito bom, Thiago. Muito bom saber que o Sincor também tem esse lado humano aflorado, né? Porque uma das críticas que estão acontecendo muito fortes ao governo, tanto estadual quanto federal, é em relação a uma burocratização que está acontecendo ali em um estado de calamidade, né? Então, estão saindo notícias divulgando esse sentido, né? As pessoas estão chegando lá com um caminhão e, por exemplo, o caminhão está sendo taxado de sobrepeso. Aquele caminhão botou Ou muita porque comida. estava sem nota fiscal, né? Exatamente. Então é algo que realmente mostra que a força do indivíduo e de um ente, né, uma ente mercadológico ali que é dotado de vários indivíduos, realmente com essa visão não só burocrática, mas também do social, é algo que vai trazer a diferença para justamente uma situação dessa, né? Eu concordo com você. Tem uma frase antiga do ex-presidente Reagan que dizia que o governo ele não é a solução dos problemas, ele é a causa dos problemas. E quando eu digo governo, eu não estou falando de partido A ou B. Sim. Tem uma outra frase célere que eu acho que todos nós conhecemos que diz que se o governo administrasse o deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia. Então, nesses momentos, a gente consegue observar que, na verdade, Paulinho, é o que eu acredito mesmo, que é o povo pelo povo. Exato. Somos nós por nós. Nesse momento não tem partido político, não tem ideal, não tem time de futebol, não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem isso. Tem o fator humano. São pessoas ajudando a salvar pessoas. E isso é o que nos difere, acho que de tudo. Sim. É esse nosso lado, essa nossa capacidade de nos doar, de tirar forças, Paulo, de onde não existe. Porque só num momento desses a gente consegue realmente ter uma noção de quanto somos fortes e de quanto nós podemos, enquanto população, enquanto cidadão, se a gente der as mãos, a gente consegue mudar as coisas, a gente consegue fazer acontecer as coisas. Então, isso aí me enche de... Independente da situação, muito, muito triste, muito difícil, mas quando eu olho por essa ótica da solidariedade, eu vejo que o ser humano é incrível e o nosso povo, ele é fora do comum. Exato. É algo que realmente, infelizmente, é quando acontece uma catástrofe dessa que a gente
ver realmente uma união, falando como brasileiro, né, da nossa população, da nossa sociedade, Da né? nossa gente, né? Do nosso povo. Em prol de algo em comum, né? Não unir lado A e lado B para se degladiar, né? Exato. Então, realmente é algo que faz com que aflore esse sentimento ali de nacionalismo, de patriotismo, que é tão presente em povos ali mais... que passaram por situações mais adversas, né? O povo americano, aqui falando do parte Exato. das democracias ocidentais, é o que tem de maior exemplo em relação a isso, né? Da união, né? Tanto que Isso. até no conceito constitucional dos americanos, os estados são independentes, né? Exato. Porque são os Estados Unidos Perfeito. da América em prol de um objetivo em comum. Então, Exatamente. respeitam muito a autonomia de cada um, mas quando unidos, são quase imbatíveis, Exato. são quase insuperáveis. E isso, aí quando a gente traz isso para o nosso lado humano, realmente é isso. As pessoas unidas, elas têm uma força que nós não sabemos. Perfeito. A gente só consegue identificar isso realmente nesses momentos. Exatamente. E, Thiago, a gente, falando sobre o Rio Grande do Sul, a gente passou por algo parecido também em 2014 aqui em Porto Velho, né? E como que você enxerga que... Você acha que... Você acha não, você acredita que teve realmente um esforço ali dos entes locais para evitar que isso aconteça? Foi feito realmente traçado um plano nisso? Como é que é a sua visão sobre isso? Paulinho, eu lembro daquela época, 2014, isso são há 10 anos, né? Estamos Exatamente. em 2024. Eu lembro aquela parte ali do bairro do Cainágua, ali onde tem o TRE, que fica ali. Eu lembro que nós passávamos, a gente chegava de carro e aquilo tudo ali estava embaixo d'água. Os comerciantes, os empresários, os ambulantes que tinham as suas barraquinhas ali, todos eles saíram, tiveram que sair dali. E quando a gente analisa a parte estrutural, a parte de drenagem, de asfaltamento, eu me questiono se nós tivermos novamente uma enchente igual aconteceu em 2014, será que a nossa cidade aprendeu com o que aconteceu há 10 anos atrás? Ou nós estamos imbuídos daquela velha máxima que diz que o brasileiro tem memória curta? Exatamente. E que ao invés de nos precavermos, a gente sempre tenta consertar, recomeçar, reconstruir ou remendar algo que deveria ter sido feito de forma prévia. Eu acho que todos nós aqui, nós andamos pela cidade, e enquanto cidadão eu me questiono realmente se nós temos estrutura, se nós temos um poder público, e aqui não estou falando do poder público municipal, estadual ou federal, eu estou falando do poder público na sua forma de existência, na sua constituição, na sua forma de governo. Será que o nosso poder público aprendeu com o que aconteceu há 10 anos atrás? Será que a população, será que nós aprendemos a cobrar dos nossos representantes um plano de governo, um plano de contingência, um plano estratégico, Será, Paulo? Essa é uma grande pergunta, é uma dúvida que eu tenho, sem fazer juízo de valor. Pelo que eu vejo, eu acredito que não. Eu acredito que se nós tivermos e Deus queira que não, se nós tivermos uma outra condição daquela, nós vamos passar pela mesma situação, talvez pior. Exatamente. Infelizmente, eu não gosto de visões negativas sobre nada, mas isso é uma visão realista. Exatamente. De planejamento, né? De planejamento. Entender, até porque numa situação dessa, como não vai ter, provavelmente não tenha um plano já pensado pelo ente Estado, ali quem vai ter que agir novamente vai ser a população. população recorrendo aos seguros, né? Novamente é o povo
Novamente é o setor produtivo, Exato. novamente é o setor privado. E aí, novamente, nós, enquanto população, vamos reconstruir algo que deveria ter sido pensado de forma prévia, planejado, estruturado e preparado para aquilo. E realmente, nesse exemplo, nessa tua pergunta, infelizmente, repito, infelizmente, eu acredito que Porto Velho não tem estrutura organizacional, estrutura física, malha asfáltica, drenagem, enfim. Uma infraestrutura. Toda uma infraestrutura no modo geral, eu acredito que Porto Velho não tem. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Outro ponto também, quando a gente fala dessa visão geral ali, de como que das principais atuações ali nos seguros é em relação a roubos, furtos, e aqui a gente está numa região de fronteira também, né, que acaba a gente Perfeito. entrando nesse ponto da segurança, né? Como que você enxerga essa questão aqui no estado, de maneira geral, né? Rondônia e Acre, né? Rondônia e Acre. Paulo, é muito bem colocado essa tua pergunta. E trazendo em números, eu lembro que há 6 anos atrás, 6, 7 anos, existia um dado, havia uma estatística ali aproximada, de que de cada 10 caminhonetes seguradas em Rondônia, 8 eram roubadas. Caramba. Isso é um ciclo. Como quase tudo na nossa vida é um ciclo, era algo tão crítico que muitas seguradoras elas passaram a deixar de aceitar o seguro para certas caminhonetes em Rondônia. Nós ficamos aí durante 3 ou 4 anos com algumas seguradoras não aceitando fazer seguro de forma alguma de Hilux, por exemplo. Hilux porque Hilux era a caminhonete mais roubada por conta justamente do exemplo que você deu, região fronteiriça, era fácil de atravessar. No caso da Hilux, especificamente, era um veículo que tem muita saída, tem muito apetite pelos nossos vizinhos ali bolivianos. A Fiat era outra, a Estrada era outro veículo muito roubado. Então, isso impacta no setor. Por quê? O setor de seguros, ele se baseia no conceito, no princípio da mutualidade, né? Então, é um grupo de pessoas, né? Você imagina aí um grupo grande de pessoas que pagam mensalmente ali as suas apólices para quando acontecer um sinistro com algumas pessoas desse grupo, a seguradora terá condições financeiras de arcar com aquele prejuízo. Então, se eu tenho números, se de cada 10 eu tenho prejuízo em 8, Nossa. isso vai reverberar no país inteiro. Já é um déficit, né? Exatamente. Nós tivemos um exemplo recente também, um número do que aconteceu em 2022. Em 2022, em São Paulo, ocorreu aproximadamente ali o roubo de 800 Hilux, SW4, caminhonetes, enfim. As seguradoras receberam em seguro desses veículos em torno ali de 10 milhões, 10 a 12 milhões. Elas indenizaram em torno de 350 milhões. Então, quando você analisa isso numa esfera, voltando no conceito da mutualidade, isso vai ser recalculado para os outros que não tiveram seus veículos roubados, né? Enfim, que acabaram não acionando a apólice. Então, há particularidades de regiões, características específicas de certas regiões que impactam diretamente na precificação. Como esse exemplo que eu comentei. Houve um período em que várias seguradoras não aceitavam seguro de Hilux em Rondônia, mas aceitavam em outra região, aceitavam no Mato Grosso, no Paraná, São Paulo. Sim. Então, isso influencia muito. Outra coisa depois que acendeu-se um questionamento também
foi quando construíram a ponte que liga o Rondônia ao Acre, ali próximo à ponta do Abunã. Ali havia-se um entendimento, uma expectativa ruim de que poderia aumentar o número de roubos, não só de veículos, mas em toda a região, por conta da facilidade de deslocamento. Então, como tudo na vida, o que vem para o bem, às vezes também traz algo ruim. Sim. Né? E aí cabe a gente, enquanto população, enquanto sociedade, desenvolver mecanismos para coibir essas práticas delituosas, né? Essas pessoas que vivem à margem da lei, né? Que trazem tanto prejuízo para a nossa sociedade. Exatamente, cara. E é justamente esse ponto que você citou, de gerar esse déficit, né? Que é onde acaba prejudicando uma população inteira, né? Por conta de uma política pública ali mal executada, né, no caso de uma segurança. Então, acaba a pessoa, o cara ali comum que vai ter um seguro de carro, que vai ser a segurança que ele tem de não perder o bem dele, né? Vai acabar sendo prejudicado por conta de uma má atuação do governo. Né? Exato. Nós temos um número, a média da frota de veículos, tanto nacional quanto trazendo para a nossa realidade local, ela não passa de 30% de veículos segurados. Então significa que de cada 10 veículos que transitam, eu tenho em média 3 veículos segurados. Isso me traz vários indicadores. Me traz um indicador, o primeiro, do ponto de vista econômico. Por quê? Uma família, um cidadão com uma renda média baixa, ele não contrata um seguro. Sim. Porque ele não tem renda para aquilo. Ele luta tanto para comprar o bem dele, às vezes ali o dinheiro dele contado, paga juros absurdos, porque o juros brasileiro é o maior do mundo. A moradia dele é cara, a alimentação é cara, e aí com muito esforço ele compra um carrinho, compra uma casinha melhor, e aí ele precisa ter aquele veículo, às vezes, enfim, para locomover a família, para o lazer, enfim. Sim. Mas ele entrega aquilo, ele reza, ora para que nunca aconteça, porque ele não tem recurso suficiente para proteger aquele bem que ele tanto lutou para construir. Então, o primeiro indicador é esse, o econômico, que nos mostra que o custo Brasil, que aí é o que a gente fala de modo geral, ele dificulta o progresso das famílias, ele dificulta o progresso da pessoa. Com muito custo, você consegue prosperar e adquirir os teus bens, as tuas coisas, porque o Estado, ele nos taxa absurdamente. Costumo dizer que nós vivemos no Brasil, nós vivemos em um manicômio fiscal. Nós vivemos uma esquizofrenia tributária. Tributaristas, economistas e contadores, enfim. Ninguém consegue definir quantas leis tributárias, quantos impostos nós temos no nosso país. É uma situação complicada. Sim, principalmente a redistribuição, né, de todos esses impostos, como que vai acontecer, né? Porque na prática, né, a gente não vê nem precisa questionar muito para identificar o que está acontecendo, né? O que acontece já, na verdade. É uma situação realmente assim, precisa ser revista urgentemente, né? Para a gente entender para onde que vai o país, né? A gente tem... Eu costumo dizer o seguinte, Paulinho, a economia ela é uma ciência, tanto que a universidade se chama Faculdade de Ciências Econômicas, né? Uhum. A ciência, ela não aceita opinião. A ciência não aceita achismos. A ciência não aceita vaidades, ela não aceita pessoalidades. A ciência trabalha com os fatos. E a gente só corrobora, só questiona ou contrapõe a ciência com ciência. Perfeito. O Estado brasileiro, ele está no topo da curva de Laffer.
Laffer era um economista que desenvolveu um método, um estudo de cálculo, que a curva de Laffer, quando ele chega no cume, no topo da curva de Laffer, ela diz que para cada aumento de tributo que o Estado, cada cobrança de impostos que o Estado leva para a população, isso gera renúncia de receita, isso gera renúncia fiscal. É o efeito contrário, né? Porque a expectativa, o que alguns governantes imaginam? Que ele aumenta um tributo, ele aumenta um imposto, na verdade, ele vai aumentar a cobrança de um imposto para trazer recurso para o caixa do Estado. Sim. Quando o Estado brasileiro está no topo da curva de Laffer, e nós já estamos há muito tempo, todo aumento de impostos ele gera renúncia. Sim. Então, e aí a gente não precisa se aprofundar muito para entender o porquê que isso acontece. Basta olhar na prática o que acontece com o nosso país, que o cidadão não aguenta mais. A gente não aguenta mais pagar imposto. Nós temos aí uma esquizofrenia tributária. Nós vivemos em um manicômio fiscal. Nós somos sobretaxados sobre tudo. E aí, alguns dizem, né, há uma comparação com países nórdicos, né? Porque os países nórdicos, eles têm uma alta carga tributária, eles têm um percentual de impostos muito elevado. A gente não precisa ir muito longe para fazer um comparativo da estrutura dos países nórdicos, da dimensão desses países, do sistema público de saúde, do sistema da rede pública de educação, da rede de segurança. Você tem, realmente, alguns países nórdicos têm mais de 50% de impostos. No Brasil nós temos mais do que isso. Nós temos a carga tributária de países africanos. Na verdade, nós temos a carga tributária de países nórdicos com serviços de países africanos. Esse é o Brasil. É um retrato político-administrativo. Esse é o retrato do nosso país, infelizmente. Muito bom, Thiago. Você até falando da parte ali da Hilux e tal, né? A gente entra já nessa parte ali do pessoal do agro que sofre. Acho que é o principal consumidor, né, desse tipo de veículo, que também sofre bastante, né? E você também já tem essa pegada aí de pecuarista e uma atuação presente aí também no agro, que é um dos pilares aqui do nosso estado, né? Um agro totalmente pujante, algo que realmente em relação ao cenário nacional e internacional também, Porto Velho, Rondônia, basicamente Rondônia, né, o interior de Rondônia tem um retrato muito positivo e expressivo, exatamente, e é algo que só vai crescer, né? Então fala um pouco da sua experiência nesse setor. Legal, Paulinho. Eu sou pecuarista também. A minha família atua na linha de gado de corte já há mais de 30 anos e eu tenho muito orgulho do produtor. Eu cresci no sítio, nós temos uma fazenda ali em Vista Alegre do Abunã, meus avós estão ali já há mais de 30 anos. Eu costumo dizer que eu sou um homem do campo que veio morar na cidade. É um homem do campo que mora na cidade, mas apaixonado pelo mato. Nossa. Quando eu vou para a fazenda, eu me sinto em casa. Eu estou em casa, eu lembro da minha infância. Eu aprendi a andar a cavalo com 5 anos de idade, ia para a lida com meu avô, não tinha estrutura, não tinha caseiro, não tinha nada, esses fazendeiros maiores, a gente não tinha estrutura, era meu avô, com a ajuda de um, com a ajuda de outro, depois com a ajuda de conseguiu contratar um funcionário, e fiz muita cerca com ele. Andei muito de bicicleta cargueira. Essa é só para quem é da nossa época que lembra. Tinha uma bicicleta cargueira que ela freava com o pedal para trás. Você pedalava e andando, né, pedalando para se locomover para frente,
e você virava o pedal para trás e freava Cara, a bicicleta. muito tombo. Hein? Então, muito, muito, muito. Nossa, eu realmente vivi a infância. Pegou umas corridas de vaca. Corrida de vaca, levei muita carreira de vaca, de boi, montei muito bezerro quando era guri. E então ali na nossa região, ali em Vista Alegre do Abunã, na ponta do Abunã, eu me lembro, Paulo, quando eu ia para lá, não tinha energia, não existia energia elétrica. A energia que nós tínhamos era do motor a diesel. E dava às 18 horas, tinha que desligar o motor. Então, dava às 18 horas, a gente desligava o motor e ficava a luz de velas. Eu vivi isso. Eu vivenciei isso, eu experimentei isso. Nós chegamos ali, a gente não tinha casa, não tinha sede, dormia de favor na casa de um vizinho, amigo do meu avô, que também era vizinho de terra. Então, eu tenho muito orgulho da história da minha família, porque chegou em Rondônia realmente com muita dificuldade financeira. Meu avô conta essa história. E isso me traz muitas lembranças e uma gratidão muito, muito grande. Quando nós chegamos em Rondônia, a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha nada. E ele tirou um colar que a minha avó tinha de ouro e uma aliança e deu para a vizinha como garantia em troca de uma caixa de leite para eu tomar. E aí ele falou para ela, ó, tudo que eu tenho é isso aqui. O Thiago precisa comer, ele precisa se alimentar, segura isso aqui, a hora que eu puder pagar, eu venho aqui e pago. Então, e aí com muito trabalho, Paulinho, com muita dedicação, com muita mão na massa, com calo na mão realmente, nossa família conseguiu ali com o suor do trabalho ir prosperando, ganhando um dinheirinho, melhorando a nossa qualidade de vida. Então eu tenho muito orgulho, muito amor pelo produtor, pelo pecuarista, que alimenta o mundo. O agro brasileiro, ele é o celeiro do mundo. E trazendo para a nossa realidade, Porto Velho, a nossa capital, o município de Porto Velho, tem o 4º maior rebanho bovino do país. O 4º maior rebanho bovino do país está em Porto Velho. Isso é muita coisa. Nossa. Porto Velho tem, em cabeças de gado, mais do que a população de Rondônia tem em habitantes. Porto Velho tem 1.200.000 cabeças de gado. Se me falha a memória, a população de Rondônia hoje está em torno de 1.100.000, quase 1.200.000. Então, Porto Velho é muito pujante na pecuária, no gado de corte. E aí nós temos os produtores, o agronegócio pujante em toda a cadeia do estado de Rondônia. É um estado muito rico, muito próspero. Como diz o nosso hino, é um estado construído por destemidos pioneiros. Perfeito. Pessoas que vieram, homens e mulheres que vieram para cá, ou que nasceram aqui, e construíram esse estado com o suor do trabalho, com a força do trabalho, com a força da mão, da enxada na terra. E eu vivi isso, eu vivo isso ainda lá na nossa propriedade. E então eu acredito muito no agro, no homem do campo, no trabalhador do campo, porque são pessoas que amam o que fazem, que têm realmente uma paixão por isso. E infelizmente, Paulo, por algumas pessoas, por alguns políticos, e também não vou fazer juízo de valor sobre ideologia, mas é um setor que é comumente atacado injustamente. Muito. É um setor, o agronegócio brasileiro, ele carrega o PIB nas costas. O produtor brasileiro, ele carrega o país nas costas e ele é frequentemente atacado, agredido, enfim, por uma mentalidade, por uma ideologia, por uma visão que não condiz com a realidade. Quando tem uma frase que diz que se o produtor não planta, a cidade não janta.
Exatamente. E vendo a nossa capital tendo o quarto maior rebanho bovino do país, o estado de Rondônia tendo o 12º PIB per capita do país. Isso significa... O que eu quero dizer com 12º PIB per capita? Rondônia está à frente de todos os estados da região norte e nordeste em PIB per capita. Rondônia está atrás apenas dos estados das regiões mais desenvolvidas. Sul, sudeste, centro-oeste. Então, depois dessas regiões, Rondônia é o primeiro. É o maior PIB per capita da região norte e nordeste. Nós temos o quarto maior rebanho bovino do país em Porto Velho. Nós temos o menor índice de desemprego do país, Rondônia. Nós temos Rondônia, se me falha a memória, acho que ficou em primeiro ou em segundo, no maior número de... não no maior número de empreendedores, mas o estado que mais incentiva o empreendedorismo. E aqui eu estou falando de estado como unidade da federação. E aí, quando eu olho o político, os nossos representantes, eu vejo, poxa, nós precisamos de representantes que consigam entender a necessidade dessas pessoas, que tenham realmente vivido, tenham sentido na pele o que é a escassez, o que é a dificuldade, o que é prosperar com o trabalho, o que é a dor de um segmento, o que é a dor de um setor específico, qual é a dor daquele setor e como o político pode fazer para ajudar, para construir, para pavimentar o caminho de prosperidade da nação, de prosperidade do estado, do município, enfim, do bairro, daquela comunidade. O político, ele tem que... eu costumo dizer que o político, na verdade, a essência da política é uma doação. Aquele que se dispõe a ser político, na essência, ele está se doando pela sociedade, pela comunidade, pelo próximo, pelo coletivo. Quando você faz essa doação, quando você se doa, você não é só um representante daquelas pessoas. Você é a voz uníssona daquelas pessoas. O político, o representante, ele é a voz de uma sociedade. Então ele precisa ouvir a sociedade, ele precisa entender realmente as dores daquela comunidade, daquela cidade, daquele estado, daquele bairro, daquele país. Ele precisa ter realmente... eu venho do mercado financeiro também, o que se diz no mercado corporativo que é o skin the game, que é o quê? Que é a pele em risco, que é você realmente sentir na pele aquela dor para que você realmente consiga apresentar uma solução adequada àquela situação. Realmente, sim, excelente. Todo esse seu background você traz em relação aos diversos setores e a sua vivência, né? E essa sua visão de realmente um político, um servidor público servir ao público, realmente, né? Tá na síntese do que é realmente o servidor público, né? É uma visão diferenciada. O nome já fala, né? É um servidor, né? Ele está servindo até ao difícil público, de explicar, né? Quando a gente vai pela parte do significado da palavra mesmo, né? Realmente, mas é uma visão diferenciada, né? A gente sabe que nem todos os representantes que são eleitos, eles têm essa visão de realmente ter passado por aquilo e trazer todo esse histórico para conseguir agregar na sua prática política, né? E aí que a gente entra nesse ponto, né, também, que você se colocando como pré-candidato, como que você enxerga que com todo esse seu histórico você consegue agregar na sua prática em relação ao cargo que você pretende? Paulinho, eu acredito, primeiro de tudo, eu acho que o político, ele tem que gostar de gente, ele tem que gostar de pessoas. Voltando para a minha fala anterior, de que eu acredito que o político, ele se doa pela população, ele é literalmente um servidor da população, ele é o porta-voz da população.
Eu trago essa bagagem da vida privada, essa experiência da vida privada, de ter conseguido sair, ser egresso da rede pública de ensino. Estudei em escolas públicas aqui em Porto Velho, andei de ônibus aqui em Porto Velho, como a maioria da nossa população. Eu sei como era difícil, como é difícil pegar um ônibus no sol de meio-dia, Nossa Senhora. que castiga a nossa população. Andei muito no ônibus, né, que existia, acho que não existe mais a linha Norte e Sul, existia Interbairros 30, Interbairros 40, estudei em escola militar, então eu sei como é difícil a vida do estudante da rede pública, como é difícil você ter que pegar uma condução para ir para a escola, para ir para o teu trabalho, para quem anda a pé. E aí você chega num ponto de ônibus, não tem estrutura, não tem nem coberto, num sol de 40 graus na nossa cidade. Eu lembro que naquela época não tinha ar-condicionado no ônibus. A gente andava dentro de um ônibus num sol de 40 graus, era literalmente um forno. Então eu trago essa bagagem da vida privada que com muito orgulho, com muita dedicação, eu consegui ali. Poxa, sou estudante da rede pública, com muito trabalho, com muito esforço, a gente conseguiu prosperar, conseguiu ganhar um dinheirinho, morar um pouquinho melhor, ter condições de vida realmente, de subsistência muito melhor do que quando nós chegamos aqui em Rondônia, e isso foi através do trabalho e do estudo. E eu costumo dizer para os jovens, e digo para todo mundo, na verdade, eu não conheço. E se alguém conhecer, eu sempre peço que me apresentem. Eu não conheço outra forma de mudar a realidade senão através dos estudos e do trabalho. Sim. Eu comecei a trabalhar cedo, ali por volta dos 14 anos, porque eu identifiquei, eu falei, poxa, a realidade em que eu vivo não é a realidade que eu vivo hoje não é a realidade que eu quero viver no futuro. Legal. Então eu preciso estudar e trabalhar. É a única forma de prosperar. Eu não conheço outra. Então eu trago essa bagagem da vida privada, do setor produtivo aí de mais de 15 anos de mercado, de empreender em diversos setores. Eu tenho negócios em setores variados. Isso me trouxe muita experiência em gestão, me trouxe experiência e sabedoria em finanças, em lidar com pessoas, em gerir situações de problema, em gerir situações de estresse. Então eu trago essa bagagem da vida privada e, voltando no início da minha fala, quando eu falo sobre a doação, sobre o amor por pessoas, gostar de pessoas, quando você faz a política institucional, da qual eu faço e outros empresários também fazem, nós temos uma limitação. Chega um certo momento, Paulo, que para implantar as mudanças, as ideias que nós temos, que eu tenho sobre prosperidade, sobre crescimento econômico, sobre infraestrutura, sobre educação, enfim, para colocar em prática real mudanças que vão impactar na vida da população, que vão impactar na sociedade, você precisa ter a caneta para fazer isso. Por mais articulado e por mais acesso que aquele político institucional, né, o representante ali do setor produtivo, por mais articulado que ele seja e por mais acesso que ele tenha, ele depende de um político sentado no cargo para botar as mudanças em prática. E isso começou a me incomodar um pouco, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, eu acho que isso aqui poderia ser melhor. Eu acho que um setor poderia mudar. Poxa, eu acho que uma população, acho que o produtor da região ali da ponta do Abunã, os produtores poderiam ter
uma estrutura melhor, poderia ter um asfalto, uma rede de iluminação, a creche para a mãe deixar o seu filho ir trabalhar tranquila, sabendo que ele está numa creche estruturada, que tem professores, educadores ali que estão felizes com a remuneração deles. Essa mãe, esse pai, ele vai trabalhar tranquilo, consequentemente ele produz mais, ele é recompensado por essa produção, a família prospera. E vendo o nível dos políticos brasileiros, isso começou a me incomodar um pouco. E eu acredito, Paulo, na vida que ou você paga o preço para fazer as coisas e bota a sua pele em risco para fazer, e aí você pode reclamar, você pode questionar, ou você aceita as coisas como elas estão. Porque reclamar por reclamar não resolve. Quando eu digo para as pessoas o seguinte, quando alguém reclama de alguma coisa, eu costumo pedir para as pessoas o seguinte, eu falo, me traga então 3 pontos ou 3 visões que você tem, ou 3 sugestões de melhoria para isso que você está reclamando. Exatamente. Porque reclamar por reclamar não resolve. Você tem que reclamar e apresentar a solução. É uma metodologia de eficiência, né? Exato. Exato. Você falar, apontar só o problema, né? Se não apontar também. Às vezes a pessoa. Soluções, isso, né? Alguém questiona, fala, isso aqui tá errado. Fala, e o que você pensa? Poxa, eu não sei. Ué. Então, valeu, obrigado. Então, pensando por esse lado, e a cidade em que eu cresci, a cidade que eu amo, que a minha família está aqui, que os meus negócios estão aqui, eu resolvi me colocar como pré-candidato a vereador na nossa capital. Então, trazendo essa bagagem, essa experiência da vida privada, do setor produtivo, da política institucional para a vida pública. Eu sou um fã da leitura, dos estudos, do trabalho. Eu realmente acredito que os estudos e o trabalho, eles mudam a realidade das pessoas. Ele muda a realidade em que nós estamos inseridos. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito ela constantemente, que o conhecimento ele não ocupa espaço. Então, nós sempre podemos aprender uma coisa nova. Nós sempre podemos aprender a aprender. Perfeito. Então, eu gosto muito de filosofia e antes de tomar algumas decisões, eu sempre reflito sobre algumas frases. Eu tenho um filósofo estoico que eu gosto muito, que é Sêneca. Tenho muita familiaridade com ele. Costumo dizer que os livros eles são uma conexão com os mortos, né? Os livros são uma conexão com o passado. E Sêneca diz que a sorte é o encontro da oportunidade com o homem preparado, né? E tem uma outra frase dele que eu gosto muito, que diz que aquele que teme a hostilidade jamais deve governar. Em que sentido? Porque você se colocar como um pré-candidato ou como um candidato, depois como um político eleito, você sofre, volta a falar, você se doa por aquilo. Exatamente. É uma doação, você abdica às vezes de tempo seu, de tempo com a família. Você precisa ter muita energia, muita vontade de fazer. Então eu acredito, Paulinho, que a nossa população, que a população de Porto Velho, ela precisa de representantes qualificados, que tenham realmente sentido o que que saibam realmente o que é a dor da população e que tenham conhecimento técnico e habilidade para executar, para fazer. Porque eu acredito muito na renovação. Mas a renovação ela não pode acontecer simplesmente por ela. Por si só pela renovação em si. Você precisa de pessoas qualificadas, pessoas bem intencionadas e pessoas que realmente querem construir um futuro melhor, que querem realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, nesse âmbito, eu tenho uma conexão com Deus muito grande. Deus é maravilhoso comigo. E eu entrego tudo na minha vida nas mãos de Deus.
Falei, Deus, se for da tua vontade, eu vou. Mas me dá uma luz, me mostra que é realmente esse caminho que eu devo seguir. E aí Deus tocou no meu coração realmente e aí eu resolvi me colocar à disposição como pré-candidato a vereador na nossa capital, baseado em todo esse apanhado aqui que eu fiz para você. Nossa, muito bom, muito bom. Boa sorte na sua jornada. Obrigado. Em relação às pastas que você vê que são mais necessitadas aqui em Porto Velho, quais delas você vai focar mais? Infraestrutura, saúde, educação? Paulinho, eu vejo aqui em Porto Velho, nós não temos estrutura de saúde. Um exemplo básico que eu comentei sobre essa questão nós não temos pontos de ônibus com cobertura para as pessoas pegar ônibus, pegar condução para ir trabalhar, para ir na escola. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E é o básico. Não é muito. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo uma rua não ser asfaltada. Um pai, uma mãe, uma criança, um avô, ele precisar botar uma tábua na frente da casa dele para passar em cima da lama, para não sujar os pés. Ele não conseguir entrar em casa quando chove. Você ser impedido de entrar na tua casa porque a rua que tu mora não tem estrutura é um absurdo isso. Para mim isso é inaceitável. E eu te digo isso porque eu já vivi isso. A rua em que eu cresci aqui em Porto Velho, ela levou, se eu não me engano, em torno de 28 anos para ser asfaltada. Ela foi asfaltada recentemente, acho que tem 8 anos. Foi sinalizada há 3 anos. É um absurdo. É o básico, né? É o básico, é um absurdo. É um absurdo não ter estrutura de creche para as mães, para os pais deixarem os seus filhos e poder trabalhar, poder produzir, poder prosperar. É um absurdo chegar nos postos de saúde, na UPA, e não ter atendimento. E aí eu digo, e não é nem por conta do profissional. Muitas vezes não tem material. Não tem uma luva, não tem uma seringa, não tem uma máscara. Não tem. E não tem iluminação na rua. Aí, com muito custo, com muita dificuldade, a prefeitura vai lá e asfalta uma rua. Aí falta meio-fio, falta sinalização e não faz a drenagem. Então, Paulinho, quem conhece da realidade, quem viveu, quem cresceu em rua de terra, de barro, com esgoto na porta de casa, sabe a dificuldade que é. E eu acho um absurdo hoje ainda ter bairros, ainda ruas que não são asfaltadas, que não tem drenagem, que não tem iluminação, e a prefeitura entrega o asfalto depois de muito tempo, com muita dificuldade, mas não entrega ele completo, não faz a drenagem, não entrega o meio-fio, não coloca a sarjeta. Depois a companhia de água precisa, para levar a água tratada até a residência da população, ela precisa cortar aquele asfalto para passar o encanamento, para levar a água. Então, um trabalho coordenado, um planejamento estratégico, com um alinhamento entre todos os entes, quem ganha é a população. O serviço ele é para a população. Então o gestor público ele precisa ter essa visão, essa mentalidade e alinhar com todos os entes para poder entregar para a população aquilo que ela precisa. Eu vejo que no âmbito do Legislativo Municipal, a Câmara, os vereadores têm total condição de cobrar isso da Prefeitura, de ouvir a população lá no bairro, na comunidade e levar a solução, entregar a solução da forma que ela deve ser entregue. É isso que eu penso e eu acredito que isso é perfeitamente cabível e pode ser executado.
Maravilha, Thiago. Realmente, assim, esclarecedor. E aí, pra gente chegar agora nos finalmente, então, deixe o seu recado, suas considerações finais. Paulinho, mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. A gente Parabéns pelo programa, parabéns pela condução, a estrutura, o nome Papo Amazônico, muito pertinente, muito adequado à nossa região, à nossa realidade. Fico feliz de ver que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso estado, uma estrutura de programa igual ao teu, e que não deixa nada a desejar para nenhum outro podcast a nível nacional. E fico feliz de poder contar um pouco da minha história, de poder trazer um pouco das minhas visões sobre negócio, sobre política, e que eu realmente acredito que através dos estudos e do trabalho a gente consegue mudar a realidade da nossa população. E eu acredito que Porto Velho merece e precisa de políticos e gestores que realmente tenham capacidade técnica, que tenham vontade de fazer e tenham amor por essa população. Tendo esses fatores, com certeza Porto Velho vai continuar no caminho da prosperidade e nós vamos colher muitos frutos positivos. Mais uma vez agradeço, desejo a todos, deixo um grande abraço aqui para todos e que Deus nos abençoe sempre. É isso, pô, a gente que agradece aqui, Thiago, realmente, assim, as expectativas estavam altas em relação à sua vinda aí, e todas elas foram superadas, viu? Obrigado, eu realmente, que agradeço. Alguém que vai realmente trazer um rebuliço aí nessa corrida aí da vereança, né? Então, de novo aqui, a gente agradece, o espaço está à sua disposição aqui e valeu pelo papo. Estou à disposição sempre. Valeu, um grande abraço, meu amigo. Abraço. Isso aí, pessoal. Você que está assistindo isso daí, esse episódio maravilhoso com o Thiago Sarturi, cara, de todas as suas esferas aí de atuação. Não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e deixe seu comentário aí. Você que é aqui de Porto Velho, que está assistindo, pergunta aí alguma coisa aqui para a gente falar com o Thiago. A gente vai estar sempre em contato com ele e aí a gente vai passar a sua pauta, sua reivindicação, sua dúvida para a equipe dele aqui. A gente também tem aqui o João, está aqui à disposição também para atender todas as demandas. O Bill, o Massude, o Camilo, toda a equipe aqui postos para atender você. E você que tem também interesse em montar o seu podcast ou produzir o seu conteúdo, entre em contato aqui com o Estúdio Soma, que vai aparecer em algum lugar aqui. O QR Code é onde? O QR Code é aqui, da outra vez, aqui, exatamente aqui o QR Code. Escaneie se você está assistindo pela TV ou então acesse o link que vai estar aqui embaixo e valeu!